Eu acho que é quase unanimidade que durante a pandemia a obra mais vista no mundo foi Naruto. Tanto que teve vídeos relacionados a Naruto chegando a mais de 100 milhões de visualizações. E com certeza foi o anime que introduziu os animes pra muita, mas muita gente. E foi o principal por me ter reintroduzido aos animes. Todo mundo ficava animado pra caramba com o começo, e expectativa lá no alto, tentando imaginar se ele conseguiria ou não dar a volta por cima, e saber se um garoto pobre ia conseguir ou não ser Hokage. Mas infelizmente o que é um começo muito promissor e incrível pra mim foi o maior desperdício que eu já vi na minha vida. E ao contrário do que o título possa dar a entender, eu não odeio Naruto, é justamente o contrário. Eu amo tanto o potencial que Naruto tinha no começo que eu fico muito triste de ter que fazer esse vídeo. Enfim, vamos lá que eu dou uma explicada melhor. Naruto começa absurdamente bom. Os primeiros 20 episódios eu não tiraria nada. Chega a beirar a perfeição, eu acho que é o melhor primeiro arco de todos os animes. Ele apresenta o sistema de poder, apresenta uma porrada de personagem cativante pra caramba, um arco que quebra a expectativa logo no começo, que é o arco do Zabuza, e é justamente por aqui que eu vou começar, o arco do Zabuza. Eu acho que é a maior ilusão possível de todas. O arco dos Zabuza é um negócio que quebra a expectativa logo no começo, porque o anime começa meio bobinho, começa meio que vai ser só motivacional, e logo no primeiro arco ele já explora um tema muito interessante, que é como os ninjas, eles não são vistos só como pessoas fortes, ou como pessoas que podem ajudar com os poderes deles, eles são usados como ferramentas. E isso se reflete muito no Haku e no Zabuza. Além disso, a gente começa a explorar as fronteiras de Konoha, então não tá focado em Konoha. Ele já apresenta uma outra vila, que é a vila de onde o Zabuza vem, e aparentemente ali é um ponto de start para você começar um desenvolvimento de mundo muito bom. Porque você começa num dos primeiros arcos já expandindo e saindo de Konoha, não parecendo que você vai ficar até o final só naquele mundinho deles ali. Os personagens são bons pra caramba, e a luta aqui é muito, muito, muito bem feita. Além da luta da ponte ser absoluto cinema, a gente tem um começo promissor que parece que a gente vai ver um mundo inteiro, cada um com sua peculiaridade, cada um com sua cultura, cada um com seu desenvolvimento próprio. E bom, sobre as lutas do Naruto clássico, elas eram bem interessantes. Porque não era só o mais forte fisicamente que vencia, muito pelo contrário, o jogo era muito mais mind game do que qualquer outra coisa. O Naruto tem aquele estereótipo que o Goku, por exemplo, tem, que são personagens que são burros fora de luta, só que quando começam a lutar eles pensam muito e conseguem ser muito engenhosos durante a batalha. Não lembro qual é o episódio disso, mas tem um episódio que o Naruto usa 1000 clones só de distração pra acertar um único soco. E nessa época onde os poderes não estavam muito escalonados, personagens mais fracos poderiam usar os poderes deles inventivamente para poder dar a volta por cima. E ferramentas ninja como bombas, kunais e etc. eram de fato muito relevantes e importantes, visto que você pode morrer para uma delas. Nessa época, personagens como a Tenten não eram piadas prontas. Enfim, eu posso aqui ficar citando um monte de luta. Shikamaru vs Temari, Naruto vs Kiba, tudo que envolvia a mística por trás do Kakashi, ele ser o ninja que copiou 1000 jutsus. Tudo isso dava um negócio para as batalhas que elas eram muito imprevisíveis. E realmente parecia que o autor tinha feito 2 poderes específicos e ele ficava tentando pensar sobre como um poderia ser inventivamente superior ao outro em outro aspecto. E já que eu tô citando eles aqui, os personagens secundários. No Naruto clássico, tá recheado de personagem secundário que parece que vai ser muito massa. Os 11 de Konoha durante o exame Chunin, cada um tem uma perspectiva completamente diferente. Eles têm técnicas que são todas muito especiais pra eles e mostram uma coisa que em outros animes eles pecam bastante, que é o ponto de que o personagem secundário pode também ter ambições. O personagem secundário pode também ter sonhos, e a partir disso você desenvolve eles muito bem, como por exemplo o Rock Lee. Porque já de cara você vê a história do Rock Lee e você pensa, cara, ele tá mais ferrado que o Naruto. Não no quesito de família, etc, mas no quesito de luta. Ele é mais ferrado do que o Naruto, porque o Naruto, ele aprendia as coisas muito mal. Mas ele conseguiu desenvolver uma técnica de clone que mais ninguém tinha conseguido fazer. O Rock Lee era literalmente só porradaria pura. E isso é um negócio que dá uma característica pro personagem muito interessante. E quando ele luta contra o Gaara, que teoricamente era um prodígio, também tinha uma biju dentro dele, e era um cara que nunca tinha sido tocado, e faz aquela cena toda, você olha aquela luta e você fala, isso aqui não tem como não ser a melhor coisa que eu vou ver na minha vida. E não é a melhor coisa que você vai se ver na sua vida, e essa luta provavelmente é a melhor luta do anime até o final. Shino, Kiba, Tenten, Shoji, todos esses personagens eram interessantes no começo.
E depois de tudo isso no Naruto clássico, desenvolvendo um monte de personagens secundários, que eu não vou ficar citando um por um aqui, mas Tsunade, Jiraiya, Orochimaru como um vilão muito foda, os membros da Akatsuki aparecendo misteriosamente e sendo muito marcantes, desenvolvendo os poderes, o universo dos poderes do Naruto é muito bom. O negócio de ninjutsu, genjutsu, taijutsu é muito bem feito e podia ter caminhado tão melhor. Depois de fakear que iam construir o mundo, porque eles começam numa missão que envolve a aldeia dos Abusa. Depois eles conhecem o Gaara, que vem de uma vila exterior também, e que é um personagem muito importante no Naruto clássico, como uma espécie de vilão ali no começo. Além disso, a trama já contava com uma coisa bem interessante, que é os pontos principais dela, que é a parte motivacional. Aquele negócio do Naruto, discurso no jutsu, já estava presente desde o clássico e era um ponto que era interessante sim, porque a luta dele contra o Neji é muito mais do que uma luta para provar quem é mais forte. São dois pontos de vista completamente diferentes que se encontram ali no momento da batalha, motivados também pelo que o Neji fez com a Hinata e que dá muito mais profundidade pro momento onde o Naruto consegue derrotar o Neji. Spoiler que isso tudo é jogado fora mais pra frente. E bom, agora é o ponto que eu queria chegar. Depois do Naruto clássico ter mostrado tudo isso, personagens cativantes, poderes, etc., você tem o que pra mim é a maior decepção de todas as obras que eu já li. Depois do Naruto clássico, aquele negócio do mundo vasto, desenvolver várias vilas, possivelmente mostrar, já que você tem um sistema de poder tão legal quanto o chakra, você poderia demonstrar como culturalmente as pessoas nas vilas exteriores enxergam o chakra, como o posto de Kage, que por algum caralho de motivo é padronizado, mesmo sem as vilas terem acordo entre elas, é a mesma coisa em todas, poderia ser visto de uma forma completamente diferente. Pra você ser Kage em tal vila, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Poderia ter uma vila que vê os ninjas, inclusive, de uma forma marginalizada, porque as pessoas têm medo do poder, e aí poderia desenvolver uma subcultura de pessoas refugiadas usando um chakra primitivo. Dava pra você desenvolver cada vila pra ter uma cultura própria, dava pra você desenvolver cada parte do mundo pra você ver o chakra enxergar de uma forma diferente. Você teria arcos muito cheios de conteúdo e muito interessantes, mas não acontece literalmente nada disso. A partir do Naruto Shippuden, até no finalzinho do Naruto clássico mesmo, você tem um Konoha versus o resto. O mundo é completamente centralizado. E eu odeio comparações aqui, mas infelizmente eu vou ter que comparar com One Piece. One Piece, desde o primeiro episódio, você vai cada hora em uma ilha e cada uma delas tem uma personalidade distinta. Cada uma delas tem a forma como as pessoas veem o mundo, como a sociedade é organizada naquele lugar e etc. E o Naruto não tem nada disso. O resto do mundo parece uma cópia de Konoha com um nome diferente e uma paisagenzinha diferente no máximo. Questões políticas, sociais, desenvolvimento do chakra em outras vilas, esquece. Não existe nada disso. E bom, os personagens secundários. Esse é o ponto que eu acho que mais decaiu do primeiro pro segundo, porque no Naruto Shippuden os personagens secundários não existem. Não existem. E o desenvolvimento dos personagens que já existiam é uma coisa inacreditável. A partir do Shippuden você tem o Naruto e Sasuke, e é literalmente só isso. O resto dos personagens gira em torno desses dois e tem o desenvolvimento baseado em ações que eles tomam junto com esses dois personagens, e é literalmente isso. A Sakura, que devia ser uma personagem muito interessante, muito desenvolvida, que é a mulher do grupo deles, simplesmente desaparece. O Kakashi é completamente escanteado, tanto que tem a piada dos mil jutsus. A piada dos mil jutsus é justamente porque o Kakashi tem o título de ser o ninja que copiou mil jutsus, e ele não mostra um estilo de luta inventivo suficiente pra dar dignidade a esse título. Você olha pro Kakashi e fala, pô, o ninja copiou mil jutsus, eu vi você usando 4. E ele se resume o cara que ensinou o Chidori pro Sasuke. É literalmente isso. Os 11 de Konoha, esquece completamente. Tem Neji, Rock Lee. Nenhum desses personagens tem relevância nenhuma pra trama. Você nem sabe direito o que eles estão fazendo durante a Guerra Ninja. E eles até tentam dar uma forçadinha assim, mostrando um lado do campo de batalha, as pessoas batalhando contra randoms, mas não funciona. O Neji, que tinha todo o negócio do conflito filosófico das pessoas nascerem e já estarem predestinadas a alguma coisa, que o Naruto, entre aspas, comprovou o ponto contrário, ele virou um figurante horripilante, não foi desenvolvido o Byakugan e ele morreu do jeito mais ridículo possível. O cara que devia poder enxergar sei lá onde, do sei lá das casas do caralho, morreu pra uma madeira arremessada. Vai tomar no cu, velho. E personagens muito interessantes, tipo Rock Lee, só simplesmente são completamente escanteados. Os que já eram mais escanteados, nem esquece, irmão. Eles só vão aparecer pra você ver como que a aparência deles mudou. Porque de verdade mesmo, os caras nem aparecem. O máximo de um personagem secundário ali que tem um desenvolvimento bem legal durante o Naruto Shippuden é o Shikamaru. Mas de resto, de resto. O que é o resto? Inclusive, o que é o Sai?
O que que é o Sai? Eu só deixo essa pergunta. O que que é o Sai? Bom, a parte das batalhas, meu irmão. Aquilo que era uma batalha onde você entrava pensando como é que o Naruto vai se reinventar pra poder ganhar do poder desse cara? Como que o Rock Lee, usando só os pés e as mãos dele, vai conseguir derrotar esse cara que tem um poder absurdo? Como que eles vão se unir usando as técnicas combinadas dele? Nada disso importa. O que importa é quem grita mais alto e quem faz mais luzinha no poder. O Uchiha, o cara tem um Megazord, faz botar fogo, faz não sei o que, a Sakura dá soco. Então a Sakura perde. O Naruto, antigamente, tinha que fazer 800 milhões de clones. E ele fazia toda uma animação de vários clones pra poder fazer o Rasengan. E dava um efeito... Mano, era incrível aquilo. Hoje em dia ele faz o Rasengan com uma mão. Ele faz um Rasengan gigante. Ele faz um Rasengan gigante misturado com o elemento dele. Inclusive esse é um ponto que eu nem toquei. Porque os elementos dos personagens é um negócio que é completamente sucateado. Ninguém se importa com isso depois. E basicamente o Naruto ganha de todo mundo porque ele... Não é que ele tá sendo genial na batalha. Não é que ele tá usando muito bem os clones. É que ele simplesmente é forte pra um caralho. Ele faz uma bola de energia gigante azul. Cada vez maior a bola do Naruto vai ficando. E ele chega e ele joga lá na cara dele e grita que ele vai ser Hokage. E ele explode o cara atomicamente. E aqui eu vou ter que cometer o crime que é comparar isso aqui. Rock Lee versus Gaara comparado com Naruto versus Sasuke. Escalonamento de poder não quer dizer necessariamente que aquela luta é boa. Então, o Susanoo do Sasuke e a Kurama gigante que pega energia de continentes não quer dizer necessariamente que essa luta seja melhor do que um Rock Lee versus Gaara, que é muito massa. O esforço versus o talento, e o Naruto e o Sasuke é só... eu sei lá. E os conceitos e os temas que no começo estavam bem estabelecidos, ele queria colocar o ponto dele de que as pessoas não podem desistir, ninguém é predestinado ao fracasso, todo mundo consegue fazer, positividade, let's go. O Naruto era pra representar o trabalho duro. E aí do nada os caras vão jogando cada vez mais informação. Ele é filho do 4 Hokage, ele faz não sei o que, ele tem mais não sei o que. O clã dele, o Uzumaki, na verdade é um dos clãs mais pica que tem, eles têm um chakra praticamente infinito, misturado com a Kurama ele consegue fazer não sei o que lá. E no final chega ao absurdo que é, ele é uma reencarnação de uma pessoa que tá predestinada a mudar o mundo. Aonde que tá o esforço nisso? Me diz, onde que tá o esforço nisso? Eles esqueceram? O Kishimoto esqueceu? Ele esqueceu que ele tinha colocado o tema na própria obra dele? Como é que funciona isso? Eu não entendi em que lugar da cabeça dele ele teve essa epifania de simplesmente falar, caralho, tá aí, o Naruto é uma criança predestinada a fazer o que ele faz. Aí, por incrível que pareça, depois de mostrar mais de 1000 vezes aquela desgreta daquele flashback do Naruto sentado lá na árvore, ele não significa nada. Aquele negócio é vazio. Porque o Naruto, naquele momento, já estava predestinado a fazer o que ele faz depois. Não é que ele teve uma história de superação, que ele teve que dar a volta por cima. E não adianta vir tentar dobrar a obra inteira pra falar que, mesmo ele sendo o cara predestinado, se ele tivesse ficado na lama, não adianta você dobrar. Simplesmente não faz sentido. O desenvolvimento é absurdamente estúpido. E se eu quisesse, eu podia ficar falando mais um monte de tema aqui. Os vilões depois da Akatsuki são ridículos, tá? Um dos poucos momentos bons do Shippuden é quando ele enfrenta o Pain. E depois daquilo ali, os vilões é um negócio assim. O Madara é muito legal, mas o resto, puta que pariu. Até o que gosto mais do Obito, não dá pra ficar passando pano pra ele não, velho. E a Kaguya eu prefiro não comentar. E nem mesmo o desenvolvimento que eu falei aqui. Depois eles simplesmente esquecem e falam, não vou desenvolver o mundo não, vamos focar só em Konoha aqui mesmo. Nem mesmo Konoha é bem desenvolvida. Porque, por exemplo, o clã Hyuga, que era um dos que possivelmente ia ter um desenvolvimento muito foda, com todas as questões que foram colocadas em pauta pelo Neji, simplesmente é sucateado e esquecido. O negócio é o Naruto correndo atrás do Sasuke, o negócio é fazer Rasengan gigante, o negócio é fazer um monte de clone, Kurama gigante, tudo gigante, tudo gigante. É isso que eu gosto de coisa gigante. E no fim não sobrou nada, né? Naruto não é um anime ruim, tá? Não tem como comparar com animes que lançam atualmente aí, que são esses animes sazonais que são ridículos. Longe disso. Ele tem uns momentos que marcam pra caralho. Eu lembro até hoje que eu chorei igual uma criança quando o Jiraiya morreu. Vários momentos marcantes, principalmente os do clássico. Mas pra mim, Naruto atualmente é marcado como o maior potencial desperdiçado que eu já vi. Ele poderia ter sido muito maior. É inacreditável essa frase, porque Naruto é um dos maiores animes do mundo, mas ele poderia ter sido muito maior do que ele foi. Um anime de estratégia, política, desenvolvimento de personagem, virou só um produto genérico no final. Você que tá assistindo esse vídeo provavelmente ama Naruto. Eu amo Naruto, mas talvez a gente ama mais pelo que ele prometeu ser do que o que ele realmente foi no final.
Um ponto pequeno que eu esqueci de comentar aqui durante o vídeo foi que eu esqueci o fato de que o Naruto simplesmente não virou Hokage no final do próprio anime. E que depois no anime Boruto, que eu prefiro fingir que nunca existiu, tem um episódio contando que o Naruto tava com dor de barriga depois de ter apanhado pra própria filha e que ele não conseguiu na cerimônia e que foi o Konohamaru transformado dele no lugar. Enfim, absoluto Naruto, né?